Bom dia, 8 horas em ponto, quinta-feira, 13 de setembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Senado aprova MP que trata do programa Brasil Carinhoso. Sessão plenária agora pela manhã tem na pauta propostas de emenda à Constituição. Seminário discute políticas para o trânsito seguro de motos. E senador Aníbal Diniz é o novo primeiro vice-presidente da Casa. Agora, no Senado em Dia. O Senado aprovou ontem mudanças no Bolsa Família. Entre outros projetos, foi votada a medida provisória 570, que trata do programa Brasil Carinhoso. A MP cria um benefício extra no Bolsa Família. O objetivo é tirar da extrema pobreza crianças de 0 a 6 anos. O programa Brasil Carinhoso vale para famílias com renda mensal per capita até R$ 70. Neste ano, 2.700.000 crianças devem receber quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. Essa suplementação vai diminuir a pobreza extrema entre as crianças nessa faixa etária. Hoje, 13% da pobreza extrema em nosso país está exatamente entre crianças de 0 a 6 anos. É o percentual 66% a mais do que nas outras faixas etárias. A medida também obriga a União a repassar recursos para o Distrito Federal e os municípios aplicarem na educação infantil e em creches para crianças até 4 anos. Escolas comunitárias ou filantrópicas sem fins lucrativos também podem receber o dinheiro. A oposição tentou derrubar um artigo que permite o uso do regime diferenciado de contratação para a construção de escolas. O RDC simplifica regras e reduz os prazos das licitações. Não sei mais o que será contratado com base na 8666. Muro de cemitério, mitório público, não sei. Ainda assim, muro de cemitério e mitório público pode ser incluído entre as obras do PAC. E nós vamos assim, acabando com a lei de licitações aos pedacinhos. O governo fez valer a maioria e manteve a mudança na lei de licitações. O plenário aprovou ainda um projeto que permite a instalação de lojas francas em cidades e em regiões de fronteira. O objetivo é atrair o turista estrangeiro que quer comprar no Brasil. A medida contempla 9 estados brasileiros. Todas as cidades que estiverem no limite de fronteira, vizinhas, separadas por fronteira seca, por uma rua ou por uma ponte, essas cidades todas na regulamentação estarão incluídas. Então, o projeto não está trazendo o nome das cidades, ele está autorizando o governo a criar lojas francas nessas cidades limites. E os senadores também aprovaram em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que cria o Sistema Nacional de Cultura. O texto prevê instrumentos de transparência e controle social, como os fundos e os conselhos de cultura. A relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça foi a senadora Marta Suplicy. É uma articulação entre os 3 entes federativos e nós sabemos que vai estabelecer um padrão de transparência, de articulação e sinergia entre a União e os estados e os municípios. Os senadores também aprovaram a criação de 57 cargos na área de tecnologia da informação no Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco. O senador Aníbal Diniz é o novo primeiro vice-presidente do Senado. Ele foi eleito na sessão de ontem e assumiu o cargo no lugar de Marta Suplicy, que toma posse hoje como ministra da Cultura. Aníbal Diniz foi escolhido em reunião da bancada do PT. A indicação foi anunciada no plenário pelo líder do partido. Aníbal tinha, já ao longo dos anos, serviço prestado ao povo do Acre, ao Estado do Acre, e agora tem a oportunidade de fazer isso aqui no Senado da República e terá essa nobre e grande tarefa de cumprir na mesa, representando a nós todos, uma tarefa que a senadora Marta Suplicy
cumpriu muito bem. O senador do Acre foi eleito por 61 votos a 4 e tomou posse na sessão desta quarta-feira. Muito obrigado a todos e espero contar com a colaboração de todos nesse trabalho que vai se estender até o dia 2 de fevereiro de 2013. Mais cedo, Marta Suplicy se despediu do Senado. Ela disse que os quase 2 anos no Congresso foram uma grande experiência. Quero agradecer o companheirismo de todos e dizer que a porta do Ministério da Cultura está aberta. Espero continuar contribuindo para o crescimento, para a alegria, para esse Brasil cada vez mais forte na cultura. Nenhuma pasta precisa tanto de sensibilidade quanto a pasta da cultura. E, pelo que conheço e tenho convivido com Vossa Excelência, com você, querida Marta, uma de suas qualidades é a sensibilidade. Eu acho que Vossa Excelência está apetrechada para exercer as funções. E Vossa Excelência, nessa convivência de 1 ano e meio que tivemos, mostrou que é uma pessoa obstinada nas suas causas. Se Vossa Excelência não fosse nada, Vossa Excelência é obstinada nas suas causas. Se abraça uma causa, abraça com amor, com dedicação. A mesa da qual nós fazemos parte se ressente profundamente e não pode negar que está absolutamente triste. Um sentimento de tristeza, mas um sentimento de alegria, porque ao mesmo tempo a cultura nacional vai ter à frente do seu ministério uma pessoa que tem sensibilidade para isso, uma pessoa que está no terreno da cultura e que tem dedicado sua vida também à área intelectual. A posse de Marta Suplicy como ministra da Cultura está marcada para logo mais às 11 horas no Palácio do Planalto. Na vaga da senadora vai tomar posse o suplente Antônio Carlos Rodrigues, atualmente vereador na cidade de São Paulo, pelo PR. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A Comissão de Assuntos Sociais faz o seminário Políticas para o Trânsito Seguro de Motos. O objetivo é propor mudanças para reduzir acidentes e medidas socioeducativas. A Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública. O ministro da Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Raupp, vem debater a proposta de criação do Instituto Nacional de Oceanografia, que ficaria no Rio Grande do Sul. Outro assunto a ser discutido é a inclusão dos corais como áreas de preservação permanente. A Comissão de Relações Exteriores está prevista para daqui a pouco, às 8h30. Quem traz informações sobre a pauta da comissão é o repórter Ronaldo Martins, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, André Ricardo. A Comissão de Relações Exteriores analisa nesta manhã a indicação de 2 embaixadores que vão atuar em países africanos, o Níger e a Namíbia. A comissão também vota um projeto de decreto legislativo que ratifica a Convenção das Nações Unidas sobre contratos de compra e venda internacional de mercadorias. O objetivo dessa convenção é padronizar aqueles contratos comerciais assinados entre empresas de diferentes países. Outra matéria que está em pauta é um tratado assinado entre os governos do Brasil e da China sobre auxílio judicial em matérias civis e comerciais. O tratado simplifica procedimentos como a citação, a intimação e a obtenção de provas naqueles casos que envolvam cidadãos e empresas dos 2 países. André? Obrigado, Ronaldo. E logo mais, às 9 da manhã, haverá sessão plenária do Senado. Na pauta está, entre outros itens, a proposta de emenda à Constituição que prorroga o prazo para estados e municípios aderirem ao sistema especial de pagamento de precatórios, aqueles montantes devidos pelo governo decorrentes de ações judiciais. A sessão será transmitida ao vivo aqui pela TV Senado. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, afirmou que a inflação este ano será maior que o esperado, mas sem risco de descontrole. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, disse que a crise econômica vai reduzir o crescimento mundial de 3,8% em 2011 para pouco mais de 2% neste ano. Mas, segundo ele, o Brasil, que cresceu menos do que o previsto no primeiro semestre, já dá sinais de recuperação. O segundo semestre anualizado já vai estar refletindo, de acordo com o mercado, taxas de crescimento anualizadas na faixa de 4,4%, é a última estimativa do mercado. E no ano 2013, a perspectiva
aos olhos dos participantes de mercado, de um crescimento em torno de 4% para a economia brasileira. Ou seja, ela vai pegando velocidade ao longo do ciclo. Esses são dados, de novo, dos participantes de mercado. Tombini afirmou que o setor de serviços no Brasil está crescendo mais do que a economia como um todo. Na agricultura, a produção de grãos deve bater novo recorde e a indústria apresenta um desempenho melhor. A recuperação da economia nesse ciclo tem se materializado de forma gradual. Um segmento que vem sendo afetado já de algum tempo, antes inclusive de 2011, a indústria, começa a apresentar alguns sinais moderados de recuperação na produção. O presidente do BC admitiu que a inflação vai ser maior do que o esperado. O mercado prevê um índice de 5,24%. Mas Alexandre Tombini disse que não há risco de um descontrole inflacionário. O aumento do preço de alimentos seria consequência de problemas climáticos nos Estados Unidos e no Brasil. O preço internacional das commodities agrícolas sobe 14% entre o dia 21 de junho e 19 de julho. E o preço dos produtos in naturas aumentam 14% entre junho e agosto deste ano. Os senadores questionaram o presidente do Banco Central sobre a possibilidade de o aumento no preço dos grãos trazer consequência para outros setores. A soja, o farelo da soja e o milho, outra commodity também que teve preços reajustados, são os principais insumos para avicultura e suinocultura. A avicultura hoje, carne de frango, ali aparece apenas os ovos como subida de preço, mas a carne de frango não. Então, esse aumento foi repassado, tem que ser repassado. O senhor disse que haverá um controle de preços. O governo vai chamar os produtores desse setor da área de alimentos para dizer, olha, não repassem preço? Eu não falei em controle de preço. Eu acho que tem uma lâmina que diz que a inflação está sob controle, não é? Mas controle no sentido de que ela continuará convergindo para a sua meta, não no sentido de proibições, enfim, de controles específicos de preço. O senador Pedro Simon pediu ao Conselho de Ética e à Corregedoria do Senado uma investigação sobre o que ele considera a inexplicável paralisação da CPI do Cachoeira. De acordo com Simon, a decisão de suspender os trabalhos da comissão até outubro foi uma manobra para que não haja tempo de se investigar mais nada, nem votar a quebra de novos sigilos. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça ontem, os senadores aprovaram a matéria que reduz a carga tributária de produtos feitos com material reciclado. A ideia da proposta é diminuir o uso de recursos naturais e estimular o mercado nacional de reciclagem e reaproveitamento de materiais. O texto original previa a eliminação de todos os impostos, mas o relator, senador Armando Monteiro, sugeriu que fosse mantido o imposto de importação. A PEC foi aprovada por unanimidade. Em votação a matéria, senhores senadores e senhoras senadoras que concordam, permaneçam como se acham. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da comissão. A matéria vai a plenário. A criação de um Tribunal Regional Federal no Paraná foi aprovada, mas com o voto contrário de senadores que consideram o projeto inconstitucional. A CCJ já aprovou outro projeto, criando um TRF em Minas Gerais. O que nós fazemos aqui, por óbvio, como nós todos sabemos, né, é uma defesa da Constituição. E este projeto, com todo respeito, ele ofende a Constituição da República. Não é possível a criação de tribunais regionais federais através de proposta de emenda à Constituição. Aqui, com todo respeito, necessário seria um projeto de lei complementar, e este projeto de lei complementar não pode ser apresentado por nenhum deputado, nenhum senador. De acordo com a Constituição, só pode ser apresentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao mérito, não há discussão. Aqui se discute a constitucionalidade, mas como já afirmei, há um precedente nesta comissão e nós estamos nos valendo dele para pedir a aprovação. Se o Poder Judiciário, que tem o poder da iniciativa, não toma a iniciativa, é importante que nós, senadores, tomemos a iniciativa, nós que representamos os nossos estados, para levar o acesso à justiça aos nossos cidadãos, o acesso à justiça rápido.
Os senadores da CCJ também começaram a analisar ontem a indicação do ministro Teori Zavascki para o Supremo Tribunal Federal. Ele foi escalado pela presidente Dilma para ocupar a vaga deixada pelo ministro César Peluso, que se aposentou 2 semanas atrás. A expectativa é muito boa, o apoio é unânime na casa. A indicação da presidente Dilma vem na linha da valorização do judiciário, do Supremo. Nós vamos realizar a sabatina na próxima reunião da comissão, que ocorrerá no próximo esforço concentrado. É crucial o momento da sabatina. Vai ser marcada uma data para que o ministro indicado venha à Comissão de Constituição e Justiça do Senado para ser arguído sobre as questões jurídicas, especialmente as questões de natureza constitucional, porque ele vai ocupar, se for aprovado, uma vaga, um lugar no Supremo Tribunal Federal que cuida basicamente das questões constitucionais. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.